Bom dia, luz do dia! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Saiba Se Ouvir. Você já sentiu aquele sentimento de raiva que durou por uma vida inteira? Ou talvez alguém pisou no teu calo, você ficou com raiva e até hoje você não engoliu a situação? No vídeo de hoje você vai entender como esse sentimento simples é capaz de destruir a sua vida física, mental e espiritual. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, que a gente tem muitos vídeos legais toda semana falando nesse tipo de assunto. Deixa aqui o seu joinha e bora pro vídeo, que hoje o vídeo tá bem diferente. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir. Oi, Marcinha, eu ia te ligar. Não vou conseguir caminhar, até me troquei, mas tô aqui tão ansiosa. Nossa, amiga, eu tô muito feliz. Você se lembra que eu te falei que só tava esperando uma chance de falar com o meu chefe? Sim, acabei criando coragem e pedi uma oportunidade para ele. Pois é, meu sonho vai virar realidade. Eles querem que eu crie um projeto inteirinho com um roteiro para uma peça de teatro nova. Você acredita? Por isso a ansiedade, né, amiga? Eu só tenho 20 dias para entregar. Ah, tá bom, você tem razão. Eu já tô pronta mesmo, né? Vamos lá caminhar, sim, eu te conto tudo. Beijinho, até já. Oi, Marcinha. Sim, tô aqui aguardando. Quero ver se esse seu amigo é bom mesmo, né? Tá, eu sei que eu tô precisando de ajuda. Ai, tá bom. Depois a gente se fala, tá? Beijo. Bom dia, dona Patrícia. Bom dia. Me chame só de Patrícia. Tudo bem? E aí, então, Patrícia? O que te traz aqui hoje? Uma amiga me indicou você. O que tá acontecendo? Ah, tá todo mundo falando que eu ando grossa, que eu não tenho paciência, que eu ando muito irritada, que eu só reclamo. Falam que eu não escuto ninguém. Enfim, acho que eu tô precisando de uma ajudinha, né? Ai, eu nem sei mais o que tô fazendo. Ai, muitos falam que eu ainda tenho crenças, outros falam que eu nem acredito em mais nas coisas que eu acreditava. Mudou muita coisa. Me conta um pouquinho como foi a sua infância. Vamos voltar um pouquinho para eu entender melhor. Minha infância não foi tão ruim. Se bem que eles me cobravam muito. Meu pai era advogado, minha mãe engenheira. Eles gostariam que eu tivesse seguido uma carreira como a deles. Mas não era o que eu gostava. E aí eles viviam me criticando. É que eu tinha que ter uma carreira brilhante, com sucesso. Eu acabei seguindo a carreira do teatro. Eu amava teatro já desde criança. Criar, tinha muitas ideias. Foi onde, antes de me formar, eu consegui um estágio numa empresa que eu sempre quis trabalhar. Fiquei lá por 10 anos, até que... Tá, acho que eu entendi. O que aconteceu na sua empresa que causou o motivo de você estar aqui hoje? Um certo dia, conversando com o meu chefe, eu contei para ele um sonho que eu tinha de poder criar meu próprio projeto. Me ouviu, foi tão agradável e pediu para eu fazer um projeto para entregar para ele. E aí me animou toda, por 20 dias inteiros. Não dormia, não comia, me entreguei totalmente. Acabei contando para todo mundo. No final do projeto, só faltava a capa. Eu levei meu notebook para o trabalho, assim eu terminaria lá para entregar para o meu chefe. Ah, como eu fui tola, uma verdadeira idiota. O que aconteceu naquele dia? Minha parceira de trabalho se chamava Fernanda. Me parecia uma pessoa que eu podia confiar. Assim como eu contei para todo mundo, contei para ela também, né? Burra eu. Do nada, ela me ofereceu uma repentina troca de almoço, dizendo que eu tava com a cara de acabada. Eu, tonta, acreditei. Era só uma cilada. Eu tava sem dormir,
E acabei esquecendo o notebook aberto. Quando eu voltei, ela já estava no caminho, seguindo pro almoço. Ele começou a falar um monte de blá, 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 que a vaga havia sido preenchida por um outro funcionário e que a minha oportunidade ia ficar para outro momento, sabe? Me disse que haviam entregado um projeto que ele ficou encantador. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Meu chão caiu. Eu fiquei inconformada e pedi a ele se eu poderia dar uma olhada no projeto, só para saber se eu estava pelo menos no caminho certo. Enquanto eu folheava o projeto, uma revolta foi tomando conta de mim tão grande. Cada palavra, cada vírgula que ali estava. Mas era o meu projeto. Imagina como eu fiquei. E na capa estava lá, Fernanda Almeida. Mesma Fernanda que mandou você almoçar. Exatamente. Aquilo começou uma revolta dentro de mim, uma raiva. Simplesmente, eu pedi na hora para ele demissão. Falei que eu não ficaria mais ali. Parabéns com a sua nova profissional, Fernanda. Ele tentou falar, argumentar. Eu não conseguia mais ouvir nada do que ele dizia. E ainda bem que eu não cruzei com aquela fulaninha, porque eu acho que eu mataria ela. Saí de lá acabada. No caminho, ainda fiquei lembrando das coisas que meus pais me diziam, que eu não teria sucesso, que eu não chegaria a lugar algum nessa profissão que eu escolhi. Comecei a lembrar que quando a gente se encontrava, eles ainda se juntavam com meu marido, ainda jogava na minha cara que meu salário era uma miséria, que eu ganharia mais ficando em casa. Para completar, eu chego em casa, ele está no telefone com a secretária, todo gentil. Armei um barraco. Pra mim foi o fim. Acabei com aquele casamento também. Acabou, chega, eu não tinha mais como continuar aquilo. Meus pais começaram a me ligar, querer saber por que eu estava separando, que eu tinha um casamento bem sucedido. Acabou que cada um que vinha tocar nesse assunto, eu mandava cuidar da sua vida. E olha que eu nunca fui assim. E depois? E depois mudei de casa. Qualquer trabalho agora me serve. Tô mais nem aí não. Não me preocupo mais com ninguém. Agora eu tô pensando em abrir um negócio próprio, sei lá. Que tipo de negócio? Ah, algum negócio que eu não precise ver e falar com ninguém. Essa Fernanda acabou com a minha vida. Acabou com os meus sonhos. Até meu casamento. Sei lá. Era mais ou menos. Dava pra levar, sabe? Estão me dizendo até que eu tô doente. Mas pra mim, na verdade, quem teria que estar aqui é ela, né? A Fernanda. E não eu. É justo isso? É claro que esse é só um exemplo que a gente deu para que a gente possa, no vídeo de hoje, para trabalharmos pontos muito importantes sobre esse sentimento que literalmente tira toda a nossa paz. Antes de tudo, você precisa entender a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela acontece muito rápido e ela também passa muito rápido. É uma reação imediata que você tem a qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia. É a reação que você tem numa fração de segundos como uma resposta perante aquela situação. Como a Patrícia, por exemplo, no começo do vídeo, que reagiu imediatamente à situação sem pensar, de forma incontrolável. Então a emoção, ela não envolve sentimento, ela é totalmente fisiológica e é a reação imediata que a gente tem. Já o sentimento é aquilo que ela guardou por 6 anos dentro dela, sentindo raiva da Fernanda, por exemplo. E o sentimento, diferente da emoção, é algo duradouro, ele vai ficar ali e não tem tempo para passar, é algo interno. Aquele sentimento vai ficar ali te consumindo e criando outras situações, outras coisas dentro de você, até que você decida largar a mão de fato e conseguir perdoar a pessoa ou perdoar a situação. Assim como o sentimento da raiva é uma escolha, o de perdoar também é. Esse tipo de raiva que a gente está falando nada mais é do que a exteriorização do ego. Ele se sente ferido, machucado, então ele começa a agredir e faz você tomar impulsos em determinadas situações sem que você consiga pensar direito no que você está fazendo. Nos colocamos automaticamente em uma situação que só piora com o tempo, pois é como se você colecionasse dentro de você
várias pessoas, várias situações que vão transformando você por completo, que vão literalmente roubando a sua identidade, transformando você em uma pessoa totalmente alienada, que já não sabe mais quem é ou o que faz da vida. É como se nessa situação a pessoa passa a viver num local onde eu nomeei como o Neno. É nem no céu, nem no inferno e nem na terra. Então a gente fica perdido entre o espaço e o tempo, sem saber exatamente onde estamos e o que a gente está fazendo naquele momento. Vamos lembrar da nossa colega Patrícia. Ela passou uma situação horrível no trabalho. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá na sua infância. Lembram que ela disse que não tinha nenhum apoio da família, dos pais? Ela era muito cobrada pelos pais que não respeitavam as escolhas dela, as coisas que realmente importavam para ela, o que ela realmente gostava desde criança, impondo até o que ela deveria vestir, o que ela deveria ser, ou melhor, anulando totalmente a sua identidade. Ela até que foi corajosa, escolheu o teatro, mesmo não sendo o que eles queriam. Era uma pessoa alegre, amorosa, e uma situação de frustração foi o suficiente para acarretar um monte de problemas na vida dela. Isso fez com que ela se transformasse até numa pessoa solitária, mal-humorada, infeliz e sem propósito mais para sua vida. A raiva faz isso com as pessoas. Por falta de uma reflexão, o ego tomou conta completamente dela. Eu sei que alguns de vocês podem estar até pensando que foi uma injustiça o que aconteceu com ela. Mas pensa comigo, será que naquela empresa ela seria realmente feliz? A mesma empresa, sabendo que tinha uma funcionária se dedicando dias e noites por aquele projeto e descartou ele mesmo assim? Será que aquilo não aconteceu com ela justamente para que ela pudesse aprender algumas coisas importantíssimas para poder se preparar para o próximo momento da vida dela? Algo muito melhor que talvez aconteceria com ela, que ela precisava desse aprendizado? Quantas vezes alguma coisa acontece e a gente dá aquela famosa exagerada na situação, não só nos fatos, mas também nos sentimentos? Quantas vezes, né? O único propósito da raiva é gerar mágoa dentro de você. E mágoa nada mais é que má água. Água podre. Então é uma água estragada. Ela é a responsável por causar doenças dentro de você. Podemos sentir raiva de algo real ou imaginário. Será mesmo que foi tudo isso? Se o sentimento da raiva quer dizer que o meu ego foi ferido, o que isso significa? Significa que a raiva não é real. A raiva nada mais é que uma máscara que o ego coloca em você. Para mascarar o quê? A tristeza. Alguém com raiva, muita raiva, é alguém muito triste. Exatamente. E nós não percebemos. A ideia é te convidar aqui nesse vídeo para refletir sobre suas mágoas. Você vai perceber que é tristeza que você sente e tá tudo bem. No nível de consciência que temos, é natural sentirmos tudo isso, principalmente quando algo sai fora do que nós esperamos. Qualquer ato de agressividade que vier ou por você ou pelo outro é sinal de baixa autoestima. A pessoa se sente tão insegura que ela precisa agredir, humilhar, manipular as pessoas à sua volta, assim se sentindo a vítima da situação. Coitado de mim, você viu o que me aconteceu? E com isso eu me torno dono da razão e ainda passo a descontar e impor minhas regras aos mais fracos. E quem são esses mais fracos? Os filhos, os amigos, os mais inseguros e o meu relacionamento, por muitas vezes. Eu quero aproveitar para dar um exemplo. Quantas vezes uma mãe grita com a criança, cobrando silêncio, brigando, batendo na criança, porque ela espalhou os brinquedinhos dela na sala. Ou a criança derruba um suco no chão e já é motivo para uma briga e para uma discussão sem explicação. Como se a criança tivesse a obrigação de saber que colocar um brinquedo na sala é errado. Exatamente. Ou que derrubar suco no chão vai deixar você irritada comigo. Ou até pior.
que a minha correria na casa, porque eu tô feliz, brincando com meus amiguinhos imaginários, vai me colocar de castigo ou eu vou poder até levar umas palmadas por causa disso. Se você parar pra pensar, a criança ela não tem medo de nada. Até um adulto chegar nela e falar: não vai ali não sai na rua, que o homem do saco vai pegar você, vai levar você embora. A criança sem isso, ela brinca, pula, sobe na árvore e desce e não dorme nunca. É uma coisinha feliz até a gente jogar as nossas inseguranças dentro dela. Tudo isso porque o ego daquele familiar está ferido, como a gente já está explicando aqui referente à raiva. Então tá doendo devido a todas as situações que ele já passou na sua vida até aquele momento, que ele não conseguiu digerir direito, ele se torna aquele tipo de pessoa que passa a descontar na vida e, como ela disse, nos mais fracos. Mas só pra gente frisar uma coisa, essas crianças estão sob nossa responsabilidade para que a gente possa conversar com elas e ensinar o porquê ela não pode ir na rua, o porquê ela não pode jogar os brinquedos na sala, não como uma ameaça à vida dela ou machucar ela. Voltando a Patrícia, e aí? Foi culpa da Fernanda ou não? Infelizmente, a culpa foi da Fernanda por ter feito aquilo, mas a responsabilidade depois da atitude que a Patrícia tomou foi dela. Lembra que ela comentou que até o marido dizia que o salário dela não era suficiente? Que os pais também não apoiavam ela? Foi justamente por conta dessas frustrações que ela já trazia dentro de si que causou todo aquele exagero daquela reação. Ela poderia simplesmente ter pego o notebook dela e provado que a autoria daquele projeto era dela. E ali tudo teria se resolvido. Pensa aqui comigo, o problema foi o que aconteceu no trabalho com ela? Ou existia uma feridinha ali dentro, meio que aberta e que ela só vazou? Vamos tentar fazer o seguinte, pega um pouco de álcool, coloca na sua mão saudável e aguarde por 30 segundos. E aí, o que aconteceu? Pois é, nada. Agora coloque esse mesmo álcool numa mão que tem uma feridinha ali dentro. O que vai acontecer? Ela vai arder, não vai? Vai doer demais. O problema foi o álcool ou a ferida que ela já tinha ali? Uma mão saudável segura até veneno. Precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e conseguir limpar esses machucados. É tempo de refletir, de se perdoar, de se amar. Não dá mais para deixar para depois. Então não importa o que aconteceu, o que alguém fez para você, a pessoa que te fez, ela estava machucada e não sabia lidar com a situação. E você também, quando fez e se fez, também estava machucada e não sabia lidar com a situação. Então, tá tudo bem. Estamos num momento de evolução que não dá mais para nos torturar e nos envenenar com esses sentimentos que não vão levar a gente para lugar nenhum. Então, presta atenção nisso. A raiva, o ressentimento, a mágoa só dói naquele que sente, não no outro. É interno. E vamos pensar agora em Jesus. Se ele estivesse aí, nesse momento do seu ladinho, você que tá vendo esse vídeo agora, o que será que ele falaria pra você? Eu também me surpreendi quando eu me fiz essa pergunta. Ele não ia querer saber meus erros, nem o que o fulano me fez ou o que eu fiz. Ele só ia dizer pra eu me amar, pra que eu pudesse conseguir amar o meu próximo também. Para eu ser uma pessoa mansa, humilde, para me perdoar, para me amar. Então, por que eu continuo fazendo isso comigo? Não é isso que o Pai quer de nós. Nós somos centelhas divinas. Ele nos criou para nós sermos felizes. Nós estamos aqui para realizar os nossos sonhos, conquistar nossas vitórias e aprender sim com os nossos erros. Os erros são para isso e também nem são erros. Como podemos saber se o caminho é errado, se nós não errarmos primeiro para entender que o caminho não era esse? Só assim se aprende. Só assim podemos evoluir. Então, meu amigo, chega de sofrimento e mágoas. Elas só nos deixam doentes. Como eu posso me livrar desse sentimento? Primeiro de tudo,
eu gostaria de te convidar a você fazer uma prece. Quando foi a última vez que você fez uma prece sincera, verdadeira, com humildade no coração? Aquela prece que você conversa com o Pai, porque isso é prece. Não aqueles textos decorados, palavras vazias, ou então nós usarmos de vitimismo. Somos os coitados. Nós não somos coitados. Nós somos criados para ser felizes. Então, quando nós tivermos que conversar com o nosso Pai, sejamos sinceros ao menos. E aí sim as palavras sairão muito mais verdadeiras. E o nosso Pai está ouvindo. Quando conseguimos orar sinceramente, em silêncio, com humildade, a nossa individualidade, ela nos abraça, nos acolhe e nos ajuda. Sabe quem é a sua individualidade? A sua parte divina, a sua essência, aquela que consegue chegar bem pertinho do Pai e que te transmite aquele sentimento puro de amor. E quantas vezes a gente orou pensando que estava falando direto com Deus, mas é com a nossa essência que a gente fala. E é ela quem fala com Deus. Mas para que essa comunicação consiga acontecer, precisa ter um fator muito importante no meio disso tudo, que é a humildade. A oração sincera é a oração que vai ligar você com a sua essência. E quando você ora, você não é sincero e humilde, sinto em te dizer que as suas orações não vão ter respostas. Pensa numa lagarta. O que ela precisa para virar borboleta? Ela precisa se recolher dentro de um casulo e ficar dentro dela mesma. Como no inverno as plantas se recolhem e a gente chega até a pensar que elas estão mortas. Mas quando chega a primavera e vem aquela coisa linda, aí sim compreendemos que há tempo de se recolher e há tempo de florescer. Se recolha, faça uma limpeza dentro de você. Não importa que você vai ficar mais amargo ou triste por algum dia, mas liberte-se de você mesmo. Liberte-se desse ego, porque ele não é você. Esse momento que estamos vivendo são as marcas de uma transição planetária. Todos nós que estamos aqui viemos para resolver nossas maiores inseguranças, as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores medos. E é para isso que estamos aqui. Chega de acumular pessoas dentro de você. Acumule vida, acumule sorrisos, acumule momentos bons. Se a vida não foi legal com você até aqui, tudo bem. A partir de hoje, mude seu mundo, mude sua vida, faça mudanças por menor que seja. Chega de chover dentro de você. Anota tudo isso que a gente vai falar agora, para você nunca mais esquecer. Não responda nada de imediato. Pense primeiro. Tudo que acontecer, que você sentir vontade de fazer como a Fernanda fez, não faça. Para e pensa. Espera um pouquinho. E respire, de verdade mesmo. A respiração, ela é muito eficaz porque você oxigena o seu cérebro e ele automaticamente libera alguns hormônios que causam uma certa tranquilidade. Então respira, puxa o ar 3 vezes, volta, até você conseguir se acalmar com aquela situação. Quando a gente sente a emoção da raiva, lembra que é aquele impulso? Junto com ela, eu perco a minha razão, eu perco a minha racionalidade. Como eu faço para chamar minha racionalidade de volta? Porque se eu conseguir chamar ela, eu vou conseguir fazer a raiva recuar. Cientificamente é comprovado que se você contar de trás para frente, de frente para trás, como 10, 9, 8, 7, 6, aí quando chegar no 1, 2, 3, 4, 5, fazer um ciclo de contagem, você automaticamente ativa a razão no seu cérebro. Ela acha que você está ali fazendo uma conta, alguma coisa que precisa dela, então ela aparece e aí nessa hora você retoma o controle do seu corpo e das suas atitudes. Eu queria te fazer aqui um convite de um exercício que funciona muito. Pegue um papel, escreva, coloque tudo ali, naquele papel à sua frente. Coloque o nome de pessoas que fizeram com que você tivesse momentos tristes na sua vida, por exemplo. Datas,
épocas, algum momento que você, quando se lembra, aquilo ainda, sabe aquela dorzinha? Você ainda sente, mesmo você não querendo sentir. Depois, queima, taca fogo em tudo. Fazendo isso, quando você vai perceber, você está tirando aquilo de dentro de você, transformando em fogo. E automaticamente é como se realmente aquilo saísse daqui de dentro, de alguma forma. Porque você não consegue encontrar uma outra forma de resolver. Você não quer mais falar sobre aquele assunto, aquela situação com a pessoa, voltar naquilo. Então, é um exercício que parece bobo, mas funciona muito bem. Não negue as coisas que você está sentindo. Sentir raiva é normal, é natural, nós somos humanos. Até Jesus sentiu raiva em alguns momentos. Ele também estava numa experiência humana, mas precisamos agir como ele, ao menos tentarmos, e não dar força para sentimentos que nos corroem, que nos destroem. Procure se distrair. Tudo aquilo que você coloca foco, ela fica valendo 10 vezes mais do que realmente é. Então tire a atenção daquilo e volta a pensar depois. Pensa nas seguintes questões. Será mesmo que foi tudo isso? Será que em algum momento eu, de alguma forma, inconsciente ou consciente, não contribuí para tudo aquilo também acontecer? Você vai perceber que já não tá doendo mais tanto. E aos pouquinhos vai ficar só lembrança, que é muito natural. Lembra que a gente falou sobre limpar a ferida? Perdoar é uma coisa que parece difícil, porém nada mais é do que passarmos um remedinho nessa ferida. O tempo é que vai curá-la. Uma ferida limpa não precisa de muitas coisas para se curar. O tempo cura sozinho. Só que se ela estiver toda suja, cheia de pus, ela vai apodrecer. E como que você limpa essa ferida? Refletindo, libertando o seu ser desse sentimento corrosivo. Porque o maior ensinamento dessa geração, de toda a espiritualidade, de tudo, é o perdão. Nunca é sobre o outro. É sobre nós nos perdoarmos. Tudo o que acontece na nossa vida é aprendizado, somente isso. Nós precisamos lembrar sempre que estamos evoluindo, aprendendo uns mais, outros menos. Então deixe com cada um o que é de cada um, porque não dá para atravessar o mar da evolução com uma mochila cheia de pedra, cacareco, pessoas e situações. Você vai morrer na praia se continuar assim. Então arranque tudo, jogue fora para que você consiga atravessar de um jeito mais leve. Deixa o tempo agir sobre você. Faça a sua parte e a do outro, como o nome já diz, deixa com o outro. Se ele fez, se ele não fez, se ele perdoou, se ele não perdoou, não é problema seu. O seu problema é resolver o que está dentro de você. O que está fora não cabe a você decidir. E esse foi o vídeo de hoje. Muita coisa pra gente pensar e refletir. Mas é algo que vai valer muito a pena. Afinal, a gente tá aqui falando sobre a nossa reforma íntima. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, eu vou conseguir, pra gente saber quem tá com a gente até o final e que também tá nessa batalha junto conosco. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.